O Aprendiz, novo filme do Ali Abbasi, que anteriormente tinha feito Holy Spider, também fez episódio em séries como The Last of Us, e agora vem fazer esse filme que é uma espécie de cinebiografia do Donald Trump em ano de eleição, que rolou muita polêmica, porque ele passou na competição de Cannes, mas o cara que financiou o filme achava que estava financiando um filme de homenagem ao Trump. Imagina você financiar um filme que foi selecionado para Cannes, dirigido pelo Ali Abbasi, e achar que ele é uma grande homenagem para o Trump. Enfim, mas depois ele percebeu que não era, e quando o filme ia ser exibido em Cannes, ele tentou boicotar, fazer com que o filme não passasse e tudo mais. No final, ele foi exibido, mas é um filme que teve muito mais facilidade de distribuição internacional do que dentro dos Estados Unidos. Porque ao mesmo tempo que ele é um filme, digamos, crítico, um filme que ironiza, né? Ele vai mais por um lado da sátira ao Trump em algum sentido, ele também é um filme que não agrada muito os democratas, porque há uma certa humanização do Trump, ou o filme trabalha um pouco da lógica de que ele foi criado e transformado naquilo. Inicialmente ele era só um cara deslumbrado, que foi manipulado, que fizeram a cabeça dele de alguma forma, e ele foi se modificando, mas em algum momento ele era um ser humano e coisas do tipo. Então é um filme que acaba não agradando ninguém, nos Estados Unidos acima de tudo, ainda mais em ano de eleição, porque um lado achava que ia alavancar a campanha do Trump, do outro lado achavam que ia destruir o Trump, e no final acaba não sendo nenhum dos dois, ainda que seja muito mais crítico, pelo menos em teoria, do que uma homenagem ou coisa do tipo, obviamente. Eu digo em teoria porque, para além dessa análise mais superficial que se faz nos Estados Unidos do ponto de vista político, o mais interessante nesse filme é pensar em como, na forma mesmo, né, em como o Ali Abbasi olha para esses personagens, como ele constrói tudo aquilo, e como o discurso não é construído apenas no que ele quer dizer, no que ele quer pontuar, mas como a câmera cria um novo discurso a partir disso. Então aqui a gente vê a figura do Jeremy Strong numa versão Kendall Roy um pouquinho diferente, mas que traz muito até daquela forma dele de atuar, né, mais rígido, mais sério, e que cria quase que uma caricatura, mas bastante engraçada, e até que funciona melhor o filme nessa primeira metade, quando tem essa dinâmica mestre e aprendiz, porque vai ter uma grande divisão, né? A primeira metade é quase que a construção do Trump enquanto esse aprendiz que vai aprender esses ensinamentos, e a segunda metade vira uma cinebiografia convencional zona, assim. Mas durante todo o filme vai ter uma abordagem que lembra bastante Succession, até lembra muitas dessas sátiras contemporâneas, que é esse lance de você trabalhar com a câmera na mão, com a câmera muitas vezes próxima, quase que dando uma ideia de documental, uma ideia de que é uma câmera que realmente está presenciando aquilo como se aquilo fosse a realidade, por mais caricato que os personagens possam ser, por mais que o Trump seja caricato na própria vida real. E aqui o Sebastian Stan, ele faz um trabalho decente, assim, não me chama tanto a atenção, eu gosto muito mais do Jeremy Strong no filme, mas Sebastian Stan, ele trabalha, até ele consegue criar um Trump dele, apesar de, claro, reforçar alguns trejeitos, como o biquinho que ele faz e coisa do tipo, mas no geral eu acho que é uma atuação decente, digamos assim, como Trump. Mas é um filme que funciona melhor nessa primeira metade justamente por como o Ali Abbasi olha para esses personagens com uma ambiguidade muito maior, né? Então, ao mesmo tempo que eles são personagens detestáveis, e ele tenta pontuar isso em como o Jeremy Strong age, né? Como o Roy age, como ele fala o que ele faz, né? Então, os crimes que ele comete, como ele não assume quando ele mente, como ele chantageia as pessoas, por mais que todas as ações dele sejam extremamente questionáveis, para dizer o mínimo, né? Sejam criminosas, sejam tenebrosas, ainda assim, como essa câmera olha para esses personagens, tem uma espécie de um certo fascínio ali, como se a gente quisesse ficar presenciando aquele submundo terrível, aquele submundo que o Trump queria participar, que o Trump era deslumbrado em entrar e ter aquele poder. Uma dinâmica que até rola um pouco de forma diferente, né, pelo menos em abordagem estilística, mas um pouco do sentimento que se tem com alguns filmes do Scorsese, desse lance da ascensão e queda, e como às vezes é prazeroso acompanhar essa ascensão mesmo de personagens detestáveis, digamos aqui, né? Assim, né? Ainda que aqui seja um filme muito mais sobre uma ascensão, de certa forma, que não tenha realmente uma grande queda, pelo menos não para o personagem do Trump. A segunda metade, o filme, ele mantém essa ideia formal, né? Ele mantém
esse uso da câmera quase como algo documental, mas ele vai para um lado que até não casa muito bem com essa proposta, porque ele vai mesmo para um lado dessa cinematografia que vai cortar entre momentos da vida do Trump, que é para mim onde o filme não funciona, digamos assim, né? Porque justamente ele não vai se aprofundar em muita coisa, como ele enriqueceu, aí tem uma cena específica que o cara fala, você tá devendo dinheiro, você nunca paga, mas ele nunca vai muito além disso. A relação dele com a Ivana é também jogada de qualquer jeito. Tem uma cena que o irmão aparece, pede ajuda, ele não ajuda e acontece algo com o irmão depois. Então vira esse negócio de construir apenas pequenos momentos para pontuar alguma coisa. E se pontuar alguma coisa é meio que falar, sabe o Trump de hoje, tudo que vocês conhecem? Então, eu vou ironizar ele aqui de alguma forma, né? Então tem o lance do peso, tem o lance da calvície, tem o lance dele, essa preocupação estética que ele começa a ficar laranja, coisa do tipo. O próprio slogan de campanha vai ter uma cena aleatória que falam da campanha do Reagan e aí ele pega o termo Make America Great Again, esse tipo de coisa. Então vira esse lance de você ficar pulando pelo tempo só para pontuar algumas coisas específicas. O que para mim, assim, não funciona, principalmente na segunda parte, justamente porque o filme se modifica e vira só esse lance de você ironizar uma figura que a gente já dá risada de tudo isso, a gente já sabe de tudo isso. Hoje em dia, né, não há uma grande reflexão, não há uma grande crítica nesse sentido, é apenas você zoar o que já é meme na internet de alguma forma. E ainda assim, nesse momento, o Ali Abbas para mim tem um grande problema, que ele tem um discurso, mas quando ele vai filmar esse discurso, ou ele vai filmar aquilo que ele quer dizer, às vezes gera um efeito muito contrário. Eu sinto isso em Holy Spider inteiro, né? Holy Spider é esse filme que a gente tem uma protagonista que seria a jornalista que vai investigar o assassino, o serial killer de mulheres. Só que o filme se transforma no serial killer como protagonista e ele esbanja o serial killer matando todas aquelas mulheres das formas mais brutais possíveis, quase como se ele tivesse se deliciando com aquilo de alguma forma, de uma forma extremamente tenebrosa. Aqui vai ter uma cena, que eu não vou dizer o contexto nem nada do tipo, mas que envolve um estupro que acontece basicamente a mesma coisa, né? É uma cena que só existe pra falar, olha, além de tudo isso, além de ser esse cara ridículo e tudo mais, o Trump também é um estuprador. Só que como ele filma essa cena, é quase como se o tiro saísse pela culatra, porque ele usa essa estética muito mais próxima, né? Esse estilo muito mais próximo do documental, e ele vai colocar a câmera na cara da mulher sofrendo, gritando, presa por ele, sendo estuprada, né? Então, essa ideia de que até onde você vai mostrar e o que gera quando você mostra, né? Então, o Ali Abbas é esse diretor que muitas vezes ele quer chocar tanto que ele acaba criando um efeito reverso. Acho O Aprendiz um filme, assim, bem desequilibrado, né? Entre uma primeira parte que eu gosto bem mais, em muitos sentidos, pela própria ambiguidade dele, né? Que questiona a nossa própria moral, né? A gente que odeia o Trump, que odeia todos os personagens, ele questiona a nossa própria moral, porque ao mesmo tempo que a gente vê aquelas figuras detestáveis, há algum interesse em acompanhar aqueles personagens. Já a segunda metade é quase como se fosse um pedido de desculpa, né? Quase como se fosse, olha, se você se divertiu até agora, agora eu vou mostrar só que esse personagem é muito ruim. Sim, a gente sabe que ele é muito ruim. E aí o filme, como filme, ele para de funcionar, além desses discursos do Ali Abbas que ele não consegue construir cinematograficamente, né? Ele quer dizer muitas coisas, mas como ele faz isso, como ele mostra isso, acaba muitas vezes gerando efeitos contrários. Holy Spider ele faz isso o tempo inteiro. Aqui eu acho que são momentos mais pontuais. Então é um filme que ele funciona muito mais como mestre e aprendiz do que quando ele vira só sobre o aprendiz querendo virar uma espécie de mestre ou dominar o mundo de alguma forma. Enfim, acho um filme razoável, ok, não acho ruim não, eu esperava até bem menos pelo que estavam falando lá fora. Acho um filme ok, que chega agora no dia 17 de outubro, no cinema essa semana, essa quinta-feira. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso aí, corta.